A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, e versículo de número 48 ao 50, que vai nos dizer assim: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus sempre soube quem era Judas. Desde o início, Jesus sabia quem o trairia. Você vai observar de maneira clara que durante o ministério de Jesus, ele vinha sempre revelando e dizendo que ele seria traído, que ele seria entregue. E ele chegou a mencionar que um dentre os discípulos era o traidor. Então Jesus, irmãos, sabia exatamente o que aconteceria. Porém, Jesus não mudou a essência dele. Deus me trouxe aqui para te dizer: não mude a sua essência por causa de Judas. Eu vou repetir para você entender. Não mude a sua essência por causa de Judas. Eu sei que às vezes, irmãos, nós queremos nos igualar a algumas pessoas. Nós queremos tratar da mesma forma. Nós queremos agir da mesma forma que agiram conosco. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar que você é diferente. Jesus, irmãos, ele não se vingou de Judas. Jesus, em momento nenhum, se levantou aqui contra Judas, apontando a ele, gritando, dizendo: você é um traidor. A própria consciência de Judas falou para ele que ele era um traidor. Existem algumas pessoas que você não vai precisar contar para elas, você não vai precisar sujar a imagem delas, você não vai precisar apontar o dedo para elas, decando recai de rasto, mas a consciência delas vai começar a pesar e vai começar a mostrar que elas agiram contigo de maneira errônea. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus, ele viu a Judas se aproximando, ele já sabia, irmãos, o que aconteceria. Foi tanto que ele falou com os discípulos no versículo de número 46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Antes de Judas chegar, Jesus já sabia que ele estava vindo. Jesus já sabia exatamente, irmãos, o que iria acontecer. Porém, Jesus se manteve firme no seu posicionamento com a sua essência, entendendo que o mal por si só se destrói. Não foi Jesus que destruiu a Judas. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: continue firme. Mesmo Deus te revelando quem é quem, eu sei que quando Deus começa a nos revelar quem é quem, parece que a nossa alma, irmão, sabe, dá um aperto de tanta dor. Eu sei que tem momentos que a gente diz assim: não dá para continuar sendo a mesma, continuar sendo o mesmo, mas Deus está dizendo: não mude sua essência. Eu estou te revelando, não é para você mudar. Eu estou te revelando para você vigiar. Eu estou te revelando porque eu não deixo ninguém te enganar. Mas não é para você se igualar a esta pessoa. Tem muita gente que diz: Deus me revele quem é quem. E quando Deus começa a revelar, a pessoa que Deus está revelando ali, o servo e a serva do Senhor, começa a mudar a essência. E Deus está dizendo: não é para isso que eu te amei, não foi para isso. Eu tenho um propósito maior na tua vida. E você é diferente. Você tem um coração perdoador, não se iguale a Judas. Judas era um traidor. Judas foi alguém que não valorizou o que Jesus Cristo fez. Aí eu te pergunto uma coisa: se Jesus Cristo não foi isento de passar pela traição, você acha que nós vamos ser nessa terra? Você acha que não vão ter pessoas que vão nos trair, amizades, parentes, enfim, muitas pessoas que vão se levantar contra a nossa vida? É claro que vai. No nosso caminho, na nossa caminhada, vai haver Judas. E nós vamos mudar por isso? Nós vamos deixar de morar no céu por causa de Judas? É claro que não, irmãos. Jesus sabia o que estava para acontecer, mas não mudou sua essência. Declare comigo: eu não vou deixar nenhum Judas mudar a minha essência. Eu não vou deixar nenhum Judas mudar a minha essência. Quando Jesus estava falando ainda que o traidor estava se aproximando, Judas chega. Jesus, irmãos, antes de suceder, ele revela:
Antes de Judas chegar ali, Jesus já tinha falado, ele está se aproximando, Ramancho de Candaraia. Deus vai te revelar o oculto, profundo e escondido. E Deus está dizendo, não é para você ficar com ódio, não é para você querer se igualar a Judas, mas é para você saber que nada fique oculto diante dos meus olhos. É para você saber que os meus filhos não ficam enganados. Jesus sabia nitidamente quem era o traidor. Tem gente que você vai olhar para ela, vai olhar para ele, eles vão fingir para você. Mas você vai saber quem é quem. Tá pensando que quando Judas chegou lá, ele chegou chutando, batendo em Jesus? Não foi não. Ele era tão cínico, ele era tão dissimulado, que ele disse assim, olha, aquele é quem eu beijar. Ou seja, irmãos, ele não foi uma pessoa que mostrou quem ele era. Ele era do tipo de pessoa que beijava e depois entregava. Tem gente que é assim. Que ele abraça, que ele beija, que conversa contigo, que te dá a paz do Senhor, que diz que é tua amiga, que diz que é teu amigo, que diz que é teu parente, que diz que é teu sangue. Mas procura uma oportunidade para te entregar. Tem gente que é covarde, né, irmãos? Porém, Deus está dizendo, toda a covardia está sendo repreendida, isso é mistério. Declare comigo, eu creio que toda covardia contra mim caiu por terra. Eu creio que toda covardia contra mim caiu por terra. Todo Judas que estava se levantando contra ti, Deus está dizendo, eu estou te revelando e trazendo livramento. Decandoramancho de rasto. Eu estou te mostrando e trazendo livramento para a tua vida. Tudo que estava sendo tramado às ocultas, eu faço vir à luz, diz o Senhor, para que você contemple. Para que você veja, para que você não fique enganado, para que você não fique enganada. Ali estava Judas, aquele que ofereceu a Jesus, porque detalhe, Judas, ele vendeu a Jesus, irmãos, não foi porque os principais sacerdotes, ali os religiosos, procuraram a ele para oferecer dinheiro, não. Ele procurou os religiosos para entregar Jesus. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que procuram pé para falar da tua vida. Tem pessoas que procuram agir com falsidade contra ti. Tem gente, irmãos, que procura falar de você. Tem pessoas que falam, porque Deus não tem, né, o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado, Deus é justo, ele tem balança justa. Tem pessoas que elas falam de você porque outras estão falando. E é errado também, Deus cobra também. Mas tem gente, irmãos, que às vezes o teu nome não tá nem sendo mencionado ali. Mas a pessoa diz que é teu amigo, diz que é tua amiga, mas faz questão de mencionar teu nome. Faz questão de te vender por 30 moedas de prata. Faz questão de pegar o teu nome e seus segredos e mencionar. E Deus está dizendo, eu sei quem é Judas, eu vou te revelar. É doloroso saber quem é Judas? É. Mas Deus está dizendo, não perca a sua essência. O traidor tinha dado o sinal, irmãos. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Eu sempre digo isso, Judas poderia ter dito aquele a quem eu der um tapa, ou der um murro, ou um chute. Mas um beijo era muita hipocrisia, irmãos. Ele foi muito hipócrita. Tem gente, irmãos, que chega a dar nojo de tanta hipocrisia. E infelizmente nós precisamos conviver com algumas pessoas hipócritas, sabia disso? Infelizmente vão ter pessoas que você vai ver escorrendo veneno na boca delas, mas elas vão fingir que são tuas amigas. Elas vão fingir que gostam de você. E se você não tiver a revelação, o hipócrita te engana. Você pensa que o beijo, que o abraço, que o eu gosto de você, o tapinha nas costas é verdadeiro. Mas hoje Deus, ele diz para você, eu sei qual é a hipocrisia de Judas. E eu vou te mostrar porque ninguém vai te enganar. Quando Judas se aproxima de Jesus, irmãos, ele disse, salve mestre, chamou Jesus de mestre. Tratou Jesus com respeito diante de todos, humanamente falando. Tem gente que diante de todos, lhe trata com respeito. Diante daqueles que, humanamente falando, estão ali com você, com ele, com ela, te trata ali como se fosse um amigo, como se fosse uma amiga. Mas por trás está lhe vendendo. Judas parecia ser um amigo. Judas parecia ser verdadeiro. Tem gente que parece. Tem gente que te honra na frente dos outros, mas daqui a pouco está te apunhalando, está te vendendo. E hoje Deus diz para você, eu sei quem são os lábios mentirosos, bajuladores. E eu estou tirando esse tipo de pessoa do teu caminho. Que diante de você fala bem,
Mas quando você dá as costas, diz assim: é esse, prenda ele. É essa, prenda ela. Esse é o segredo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Tem gente, irmãos, que não espera nem você dar as costas direito. E já entrega você, entrega seu casamento, entrega seu ministério à destruição. Mas Deus está dizendo: eu revelarei quem é quem. Deus é mistério na terra. E Deus, ele trouxe pessoas aqui para ouvir esse vídeo para lhe dizer: você não vai ficar enganada. Você não vai ficar enganado. Se engana quem pensa que vai te enganar. Jesus sabia de tudo. Mas Jesus aqui tratou Judas, irmãos, friamente, assim, sabe? Como se ele não soubesse de nada. Nós precisamos aprender a sermos mais frios, às vezes. Deixamos muito sentimento, as emoções nos dominar. E Deus está dizendo: seja mais fria, minha filha. Seja mais frio, meu filho. Porque quando você é muito caloroso, muito calorosa, você acaba sentindo muito. Jesus aqui chamou Judas de hipócrita, de mentiroso. Jesus chamou Judas de traidor? Não. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Amigo. Jesus estava sendo falso aqui? Não, ele só estava dando o que ele tinha. Porque para Jesus, irmãos, Judas era um amigo. Agora, para Judas, Jesus não era um amigo. Tem gente que vai olhar para você e não vai ter você como amigo. Mas você não pode perder a essência por isso. Continue sendo quem você é. Continue acreditando que ainda vale a pena ser uma pessoa de coração bom. Ainda vale a pena ser uma pessoa de verdade, sabe, irmãos? Hoje em dia é tão difícil nós vermos pessoas que são verdades, né? Que às vezes tem pessoas aqui que até pensam: ah, Deus, acho que quem é verdade só sofre. Eu vou ser falsa como fulano, como fulana é, porque eles são falsos e as pessoas acreditam neles, enquanto nós somos verdades, somos escorraçados de lugares, as portas se fecham e Deus está dizendo: não perca a sua essência. Não seja uma pessoa hipócrita como Judas, seja como Jesus. Jesus foi verdade, amigo. Irmãos, que apunhalada. Tem gente que daria de tudo para ver você perdendo o equilíbrio, para ver você verdadeiramente perdendo as estribeiras. E Deus está dizendo hoje: ó, foque em mim, seja frio. Seja uma pessoa que não perde o controle, tenha domínio próprio, autocontrole. Sabe quem foi, irmãos, que acusou a Judas? Foi a própria consciência dele. Jesus não precisou mudar a essência dele, não precisou fazer justiça com as próprias mãos, não. Hoje Deus diz para você: só continue firme. Só continue sendo quem você é. Você tem um coração limpo. Você tem um coração perdoador. Foi por isso que Deus te escolheu. Porque você é uma pessoa de Deus. E quem é de Deus não se iguala a Judas. Eu sei que às vezes dá vontade de se igualar a Judas, irmãos. Pra gente agir ali, ó, fazendo justiça, pagando com a mesma moeda. Mas Deus está dizendo: não pague com a mesma moeda. O Filho de Deus não pagou. O Filho de Deus sabia de tudo desde o início. Não é que Jesus aqui estava enganado quando ele pergunta: para que vieste? Não. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Mas Jesus entendeu que Deus estava no controle. Você tem que entender uma coisa: Deus está no controle. Se passou um Judas pelo seu caminho, se tem um Judas na sua história, é permissão de Deus, é para um propósito. Porque quando Deus quer, irmãos, ele usa até Judas para cumprir os propósitos dele. Eu vou repetir para você entender: quando Deus quer, ele usa até Judas para cumprir os propósitos dele, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até quem está tentando te ferir, até quem está tentando fazer o mal contra ti, está cooperando, meu irmão e minha irmã, o que ele e ela está fazendo para o teu bem. Jesus precisava morrer. Jesus precisava ser entregue, como ele mesmo havia predito. Jesus havia falado que isso aconteceria. Tem coisas que precisam acontecer na nossa história, irmãos. E tem inimigos que são usados, irmãos, com a permissão de Deus. Deus estava no controle de tudo ali. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que você está vivendo, todo Judas que está no seu caminho, é permissão de Deus. Ai, irmã, me feriram muito. Imagine o que Judas fez com Jesus. Você acha que não feriu a Jesus? A Bíblia diz que Jesus muito se angustiou. Jesus muito se entristeceu. E Jesus disse: um dentre vós me trairá. Você acha que foi fácil aquela traição? Não foi. Nunca é fácil, irmãos. Nós sermos apunhalados porque a gente confia, porque a gente assim tem como amigo, como irmão, como a irmã.
Mas Deus está dizendo para você hoje, não perca a sua essência. Você pode saber do que for, Deus pode te revelar, Jesus pode te mostrar o oculto, o profundo e o escondido. Mas hoje o Senhor te alerta com essa palavra, você é diferente. Você é filho da luz. Você é filha da luz, você é filho, filha de Jesus. Você está aqui não para seguir o exemplo do traidor, que foi um hipócrita, que foi uma pessoa maligna, perversa, usado por Satanás. Você está aqui para seguir o exemplo do teu pai, que tem um coração limpo, que disse amigo, quando ele sabia da essência de Judas. Tem algumas pessoas que você vai saber da essência delas. Deus vai te mostrar para você não ficar enganada, para você não ficar enganado. Mas você não tem que mudar a sua essência porque Deus te revelou. Continue. Continue, meu irmão e minha irmã, porque o mal se destrói sozinho. Cada um colhe aquilo que planta. Se estão plantando malícia contra você, fica tranquila. Fica tranquilo, pois certamente Deus vai trazer a retribuição dos teus adversários. Declare comigo, Deus vai trazer a retribuição dos meus inimigos. Eu vou continuar com a minha essência. Deus vai trazer retribuição para os meus inimigos. Eu vou continuar com a minha essência. Continue sendo quem você é. Jesus, o Filho de Deus, continua aqui focado. Jesus, o Filho de Deus, continuou firme, sabendo é um propósito de Deus. Eu não sei qual foi a ferida que te causaram. Eu não sei quem é Judas que tá no seu caminho, que você confiou, mas não era para você confiar. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer, confia, descansa. Deus está no controle de tudo. E tudo o que te aconteceu foi permissão de Deus. Tudo o que aconteceu aqui, tudo o que estava acontecendo, Jesus sendo preso, sendo entregue pelo próprio Judas, foi permissão de Deus. Depois, irmãos, Jesus triunfou. Deus diz para você hoje, se você suportar tudo que você está passando, toda a humilhação, não perder a essência, você vai viver a honra de Deus para a sua vida. Você vai ver Deus glorificando o nome dele na sua história. Só não desista, só não pare, não retroceda, pois Deus está contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Que os teus filhos nunca percam a essência, que eles sempre tenham o exemplo do teu Filho amado Jesus Cristo, olhando sempre para ele que foi traído, mas mesmo assim chamou o traidor de amigo. Senhor, nós só damos o que nós temos, que os teus filhos venham dar sempre o melhor, porque dentro deles, Pai, tem um coração contrito, quebrantado, um coração que ama o Senhor, um coração, Pai, que coloca o Senhor em primeiro lugar, e todos aqueles que são filhos da luz não se igualam às trevas, que os teus filhos não venham se igualar a Judas, Pai, mas que eles venham perdoar aqueles que feriram, aqueles que magoaram, entregar nas tuas mãos, porque o mal por si só se destrói, Pai. Cada um colhe aquilo que planta, e Judas vai colher o mal que plantou. Todo Judas que está no caminho do teu filho e da tua filha vai colher, como Judas da Bíblia colheu, Pai. Tem Judas que estão no caminho dos teus filhos que colherão o mal que eles plantaram. Que os teus filhos continuem, Pai, guardando a essência, guardando o propósito, pois o Senhor os chamou para que eles venham a ser luz e não trevas, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja
seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, só foque naquele que te chamou. Lembre-se, o seu coração é limpo. Você pode até saber quem é Judas, a revelação virá sobre a sua vida, porque Deus não deixa os dele enganados. Mas não perca a sua essência, não deixe ninguém roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você é luz. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.